Olá pessoal, eu sou Flávia Braz, terapeuta facilitadora de consciência, trabalho com processos de Access Consciousness e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre interessante ponto de vista, já começar o ano falando sobre isso, que é um assunto que eu acho bem legal, que tá fazendo grande diferença na minha vida ter essa consciência, eu tô aplicando no meu dia a dia, que é o seguinte, segundo Gary Douglas, o criador de Access Consciousness, se você passar 6 meses na sua vida levando tudo como um interessante ponto de vista, seus problemas se acabam. Mas como que é isso, Flá? Pois é. Quantas coisas você torna tão significante na sua vida, você cristaliza como se fosse tão valiosa, tão real, e aquilo fica tão significante que não tem mudança. Por quê? Porque em algum lugar você decretou que aquilo é a realidade, que aquilo é uma conclusão e você não sai daquele lugar. E a gente nem percebe. Então tem vários exemplos, né? Eu tenho alguns vídeos que falam sobre isso aqui no meu canal, mas hoje eu quero tornar mais específica essa ferramenta, porque eu acho muito interessante a ferramenta do interessante ponto de vista. Tudo que a gente ouve de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer, sabe, é um interessante ponto de vista. Se você encarar a realidade dessa forma, você vai sofrer muito menos, sua vida vai ser muito mais leve, você vai ter menos conflito com as pessoas, você vai se importar menos com o julgamento dos outros. Porque por mais que se fale, eu não ligo, né, porque as pessoas pensam e tal, no fundo, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui bem claros e assim, bem práticos de pontos de vista interessantes que se você considerar como um interessante ponto de vista, não como uma verdade absoluta, sua vida pode mudar. Então o primeiro deles é assim, olha, você namora, mas quando você casar, tudo muda, aí vem as contas para pagar, aí vem os problemas, enfim. E aí você já cria aquela coisa, né? Você fica predisposto a ter um casamento fracassado, terrível, triste, porque você comprou o ponto de vista de que casamento é uma merda, de que casamento é triste, de que casamento é pesado e todo mundo que casa se torna infeliz. E aí você vai indo, você vai criando a realidade com base nesse ponto de vista. Como seria você que vai casar, ou você que tá aí, né, já recém-casado, ou então casado mesmo há muito tempo, destruir e descriar esse ponto de vista de que casamento acaba com a sua vida, né? Quanto você vem criando sua realidade baseado nesse interessante ponto de vista, né? Então, outro exemplo de interessante ponto de vista, isso não tem cura, qualquer que seja a sua doença. Aí você enraizou o ponto de vista de que é hereditário, então você, né, inconscientemente comprou isso como uma realidade tão real, tão valiosa, que já que meu pai e minha mãe têm uma doença, eu também tenho que ter. Isso, claro, não é declarado, não é óbvio, assim como eu tô falando, mas dentro de você, se você não levou isso como interessante ponto de vista, sua mãe é assim, você também vai ser assim, seu pai teve isso, então você também tem que ter isso, você vai criar a sua realidade em cima disso. Outra coisa interessante também que eu venho pensando, né, há uns dias, a metafísica da saúde, por exemplo, que é um estudo que eu tive, assim, durante bastante tempo, né, da minha vida, que é bem legal, até gosto muito, não é desmerecendo, desrespeitando, desacreditando, mas você pensem bem, falar que um problema no joelho significa exatamente a mesma coisa para todas as pessoas que têm problema no joelho, não é concluir demais? Pois é, imagina que cada pessoa é um ser único, tem as suas peculiaridades, tem as suas vivências, as suas experiências de vida, de todas as suas existências e tudo mais. Se você julga que aquilo acontece porque ela, pela linguagem do corpo, tem que ser daquela forma, então para aquela pessoa é daquela forma, para aquela outra é da mesma forma e para outra e assim por diante, você concluiu. E uma coisa que eu gosto muito no Access, é um dos motivos que o Access me encantou, que é viver na pergunta e viver no interessante ponto de vista, para que você não feche o seu caminho para novas possibilidades, para que você saia desse espaço de ter certeza sobre as coisas. A gente tem muito essa tendência de comprar a verdade das pessoas para nós. Então, para cada pessoa que você for conversar sobre uma mesma situação, elas vão ter diferentes pontos de vista. E se você for comprando de um, comprando de outro, normalmente esses pontos de vista vão ser bem diferentes da sua energia, da sua realidade, das suas escolhas, você se perde. Então,
Tudo pode ser contribuição? Sim, desde que você não torne isso tão significante, tão valioso, que conclua que a sua vida tem que ser daquela forma. Então pensem bem o quanto vocês estão invalidando o saber de vocês. Sabe aquela história? Se conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava? Pois é, tudo é um interessante ponto de vista, gente. O Axis me se tornou muito abrangente na minha vida por conta disso. O próprio Axis diz que eles são um interessante ponto de vista. Tudo que eu, Flávia, falo nos meus vídeos para vocês são os meus interessantes pontos de vista. E tudo que você pensa sobre você mesmo e sobre a vida é um interessante ponto de vista seu. Então, sai desse lugar de ter certeza das coisas só porque parece que alguém sabe mais do que você, então aquela pessoa tá certa no que ela tá falando. De repente, aquilo é o certo para ela. De repente, aquilo foi um dia significante na vida dela e ela tá na contribuição para você. Mas não significa que você tenha que abraçar aquela verdade para você, não significa que aquilo vai acontecer com você da mesma maneira. É muita ilusão a gente acreditar que só porque o outro falou, e normalmente esse outro é pessoas que a gente ama. Então, quanto mais vínculo você tem com a pessoa, quanto mais você ama essa pessoa, quanto mais estreito for seu relacionamento com essa pessoa, a tendência é que você compre os pontos de vista dessas pessoas e fique vivendo com base nisso. E os seus pontos de vista, e as suas escolhas, né? E a sua essência, e todo o ser infinito que você já é, e quais são as infinitas possibilidades que você tem e sempre terá. Então, gente, nós somos seres que mudamos a cada instante. Não dá para dizer que uma verdade que serviu para você mesmo há 1 ano, há 2, há 10, há 30 anos, para você, para sua família, vai perdurar por toda a eternidade, porque não vai. Então, gente, essa é a minha mensagem de hoje. Muito cuidado com as conclusões. Quantas doenças vocês estão aí carregando porque você comprou os interessantes pontos de vista e cristalizou no seu corpo? Tornou isso tão vital, tão valioso e tão real que você acha que não tem como mudar isso? Quantos relacionamentos conturbados, difíceis, que você continua vivendo porque você comprou pontos de vista de outras pessoas sobre como tem que ser sua vida amorosa, com seus amigos? Quantos transtornos profissionais você vive porque você comprou pontos de vista como verdades que não eram suas? Então, reflitam sobre isso. Já começa o meu ano de 2019 fazendo você ser um pouco mais flexível, um pouco mais solto e encarar tudo que você recebe do mundo como interessante ponto de vista e depois disso criar sua própria verdade conforme o que é leve pra você, tá? Aproveitando que eu tô aqui nesse vídeo, quero agradecer muito a vocês, que amanhã faz 1 ano que eu tenho esse meu canal aqui no YouTube. Então eu comecei com alguns áudios porque eu tinha muita timidez, achei que eu nunca ia conseguir gravar vídeos na vida. Eu tinha o interessante ponto de vista, que eu era tímida, que eu nunca ia conseguir. E graças a tudo que eu aprendi com o Axis, graças às minhas escolhas, porque eu também me honro, eu hoje gravo os vídeos, muito feliz. Toda semana tem um vídeo aqui pra você, uma contribuição, o meu interessante ponto de vista. Então, parabéns pro meu canal, que vai fazer 1 ano amanhã, parabéns pra mim pelas minhas escolhas, por ter transcendido essa limitação que eu tinha. E aí eu pergunto pra você, qual a limitação que você tem há muitos anos, que você tornou tão real, que você acha que não é capaz de superar? Como seria você destruir e descriar esse interessante ponto de vista, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Vai lá na minha página no Facebook, Flávia Braz Axis, tem também o meu Instagram. Agora tem um site, www.flaviabrazaxis, com 2 Cs e 2 Ss.com. Tem tudo sobre o meu trabalho, tem bastante coisa sobre mim lá. Tudo que você quiser saber sobre o que eu faço tá no meu site. E também tem o meu canal, né? Esse canal que eu tô fazendo a maior propaganda aqui pra vocês se inscreverem, colocar lá o sininho de notificação pra receber os vídeos toda semana, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, feliz ano novo com as suas escolhas e os seus pontos de vista que não sejam fixos. Até a próxima semana, namastê!